Bom, estamos iniciando o nosso programa Descobrindo Seu Interior, Autogestão e Espiritualidade. No dia de hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana com a palestrante Melissa, que nós vamos falar sobre inteligência emocional. Então, fique aí e que você vai gostar muito, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Seria interessante também que fizessem perguntas, tá? Às vezes eu esqueço de falar, mas como a gente está ao vivo no YouTube, façam perguntas, dê seu joinha, mande seu coraçãozinho, que isso faz parte também para que a gente possa contribuir e compartilhar ainda mais esse nosso vídeo. Você também pode compartilhar com seus amigos para que mais gente possa assistir. Você que já tem assistido nossos programas, legal. Se você ainda não assistiu e não conhece, é interessante você ver lá na nossa playlist no YouTube Empreendedor, Autogestão e Espiritualidade, que a gente fala aqui sobre autoconhecimento, autogestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental e saúde emocional, que é o programa de hoje, relacionamentos, comunicação, grandes transformações nas vidas das pessoas. A gente fala sobre conexão com a natureza, fala sobre meditação e também sobre histórias inspiradoras e de sucesso. E hoje eu tenho aqui do meu lado a palestrante Melissa, que ela vai falar um pouquinho dela. Melissa, se apresente. Eu agradeço muito, né, a tua aceitação em estar aqui com a gente, porque com certeza é um assunto que muita gente se interessa, né? E tem muita gente que infelizmente ainda também não conhece, né? Não sabe nem do que se trata. Então hoje vai ter uma grande noção do que é inteligência emocional. Isso. Oi, Júnior, é um prazer. Eu que agradeço o convite por estar aqui. E realmente, a inteligência emocional, nós ouvimos falar o que é, né, Júnior? Mas aí a gente não sabe para que serve. E é isso sim. Por que é importante para mim? Né? E é isso que a gente vai aprender hoje. E eu sou formada em jornalismo, em artes cênicas. Me envolvi nessa parte de inteligência emocional que eu gostei muito. Desde adolescente já lia livros do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. Só que aí, só em 2019, 2017, 2018, eu fui realmente saber o que é ser uma palestrante de inteligência emocional, descobri essa profissão. E aí me especializei pela PUC do Rio Grande do Sul, em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Que é uma coisa que eu gosto muito, né, para trazer bem-estar às pessoas. Aí criamos um instituto, que é o Instituto Smart Emotions, que a gente chama o Despertar das Emoções, onde a gente leva esse despertar da consciência para as pessoas. Que bom, Melissa. Olha só, quanta coisa a gente vai ver hoje. Principalmente, né, sabendo sobre inteligência emocional, que é uma coisa que a gente vai perceber que é parte fundamental para sermos felizes, né? Porque, na verdade, eu acho que o que diferencia justamente o ser humano, né, o homem, né, por mais que falam hoje da inteligência artificial, o que a gente vai falar hoje é justamente o contrário, o oposto, né? A inteligência emocional que nós temos, e isso é que vai nos dar qualidade de vida, com certeza. Melissa, vamos lá. Me diz um pouco mais assim sobre inteligência emocional. Vamos dizer, como se fosse uma definição, né? E os benefícios que você já começa a colocar agora, né? De que as pessoas, no conhecerem, né? E praticarem, possam ter durante, né? Coisas assim, muitas vezes que você consegue ter através de algumas estratégias de forma rápida e outras durante um tempo, né? Que é a dedicação, sim, persistência para aquilo que se tornar uma rotina. Como é que é? Como você falou da inteligência artificial, quem comanda a inteligência artificial é um ser humano. E todos os seres humanos, todos, têm emoções, têm pensamentos e emoções. Não tem um momento que a gente não sinta nada. Então, você fazendo um cálculo, você está sentindo alguma coisa. Uma emoção. Então, a inteligência emocional, ela vem para a gente ter emoções inteligentes. Para a gente pensar sobre isso também, não deixar a emoção extravasar. Então, a inteligência emocional vem para nos ensinar, para dar esse despertar de consciência, que é através do autoconhecimento, como você falou também. A primeira coisa, né, eu me conhecer. Peraí, quem eu sou, né? O que eu estou pensando? Quais emoções eu estou sentindo? E aí é porque, se eu sei disso, se eu começo a me entender,
e a inteligência emocional vem trazer isso, eu também vou entender o outro. E aí a gente tem uma comunicação melhor. E aí afeta os relacionamentos, tanto pessoal quanto profissionais também, de eu entender o outro, de eu ter essa consciência maior sobre mim mesmo e sobre o outro. E aí é sobre a vida, né? Aí você consegue ter um maior entendimento sobre o que você quer. Aí vai a autorrealização, o bem-estar. Você vai em busca do que você quer. Mas para isso, Júnior, a inteligência emocional vem trazer isso. Não é só que a gente ouve, né? As pessoas falando, eu não tenho inteligência emocional. Mas todo mundo tem um sentimento. Inteligência emocional é você ter essa consciência disso. Não é tão difícil, como você falou, né? Quais os benefícios que isso traz? Você assume o comando da sua vida. Então aí, por exemplo, em uma situação que antes eu fico brava o tempo inteiro, né? Tem pessoas que a gente ouve falar, eu fico sempre brava com isso. Mas aí você pergunta, por quê? Que se você já sabe que isso vai acontecer, toda vez você se estressa por causa disso. E aí, ao invés de toda vez você se estressar, você vai pensar em resolver a situação. Né? Então, são coisas que vão trazer maior bem-estar para você. Mas para isso, precisa ter essa querer, né? Querer mudar, querer saber um pouco mais sobre até sua vida. Sim, interessante. E é isso mesmo, você falou uma coisa bastante importante que a gente percebe, né? Que é a consciência, a autoconsciência, né? E você começar a prestar atenção, né? Naquilo que você está sentindo, na verdade, né? Você está sentindo raiva nesse momento? E por quê, né? Por que você está sentindo raiva? O que aconteceu, né? E aí também, como que eu vou lidar com essa raiva, né? Isso que é interessante, né? De a gente saber lidar. Porque muitas vezes a gente está numa situação com outras pessoas que não tem nada a ver com aquela raiva que você está sentindo naquele momento e que você não vai poder descarregar aquela raiva. Então, talvez seja interessante você descarregar as raivas em determinados momentos, mas em outros você tem que ter um controle, um comando dessas emoções, né? Isso. E como que você lida com isso? Ter inteligência emocional não é assim, deixar de sentir raiva, não vou mais sentir raiva, não vou mais ficar triste, não é isso. São emoções e todas as emoções, todos os sentimentos são importantes. A raiva, ela nos faz ter uma ação. Se eu fico com raiva de alguma coisa que aconteceu, isso faz eu agir. Já a tristeza faz a gente ficar quieto. Quando a gente está triste, a gente fica quieto, fica pensativo. Então, todo sentimento tem uma função. Só que aí a inteligência emocional serve para, como você falou, ter o controle da intensidade. Eu fico com raiva? Lógico que fico. Se acontece alguma coisa que você não gosta, você fica com raiva. Mas eu não me descontrolo ao ponto de sair batendo em todo mundo, ao ponto de xingar, né? Sim. E isso é o descontrole. Então, a inteligência emocional vem para quando você tem essa consciência das suas emoções, você fala, peraí, eu posso ter raiva? Posso, mas até aqui. Eu não posso me descontrolar, eu não posso a raiva deixar tomar conta de mim. E isso é muito interessante, a inteligência emocional é muito importante na nossa vida, em relação à tomada de decisão, como você falou. Por quê? Porque a gente está escolhendo o tempo todo. A gente escolheu vir para cá, né? O caminho que eu vim para cá, eu escolhi. Sim. O tempo todo a gente está escolhendo. E, Júnior, a gente faz escolhas no automático, sem perceber. E as escolhas, elas vão moldando a nossa vida. O que você come hoje, né? Se você abusar, você vai ter consequência, vai ter dor de estômago, vai ter dor de cabeça. Por quê? Né? Aí a gente vai e toma um remédio. E aí no dia seguinte eu vou e faço a mesma coisa. Como de novo, né? Passo mal, tomo um remédio. Como de novo, passo... Até quando eu vou ficar nesse automático? Não. Então aí a gente pensa e fala, peraí, qual é a causa de eu passar mal? Aí eu vou na causa. Eu comi muito. Então aí eu diminuo para não chegar a ter que passar mal e tomar o remédio. Sim, aí você começa a ter o que a gente chama aqui de autogestão. Isso, né? da sua vida. Que você vai ter uma vida melhor, você vai ter um autocontrole, né? E por causa dessa autoconsciência. É interessante, porque o que você falou que, de acordo com as a nossa emoção, a gente pode estar em um determinado estado, né? Um estado de felicidade, um estado de tristeza, de raiva, de nojo. Ou seja, sabendo lidar com isso, a gente vai poder ter um ambiente de trabalho, né, melhor, e também a gente vai poder, principalmente hoje se fala muito, né, em liderança, né? Como que você vai liderar alguém ou um grupo de pessoas
se você não tem a autoliderança, ou seja, se você não controla as suas emoções, pelo menos, né, o controlar, que eu prefiro até chamar comandar as suas emoções, porque controlar nem é bom controlar, o que é bom é ter o comando, ou seja, eu saber direcionar ela conforme a conveniência. Como você falou, quando você está conversando com outra pessoa, você não vai descarregar, precisa criar uma empatia, e essa empatia que você cria com outra pessoa, ela é de tal forma que você tem que, por exemplo, estar falando a mesma língua da pessoa e estar no mesmo, vamos dizer, nível de energia, né? E é interessante isso quando as pessoas elas não têm esse controle e aí não sabem por que as coisas dão errada, né? Me diz um pouco sobre isso. Sim. Se eu não tenho controle, é porque eu falo sem pensar. Então, a inteligência emocional vem trazer o equilíbrio entre o pensar, né, e a emoção e o falar. Então, eu penso, eu falo e eu sinto, né, e eu falo. Mas não quer dizer também que a gente está sempre tudo certinho, tudo dá certo. Não. Sim. Né? Então, se a gente está isso é um processo. É uma questão até, nós engenheiros falando de probabilidade, né? Quanto mais mais chance de dar certo, de dar mais momentos felizes, mais momentos certos. É claro que vai ter momentos que também não serão, né, o ideais. É lógico. Mas se você tiver uma inteligência emocional, a probabilidade é muito maior. É muito maior. É muito maior por quê, né? Porque você está pensando antes de agir. Então, aí, em relação à tomada de decisão, você está pensando quais são os caminhos, qual é o melhor e qual é a consequência disso. Você falou de trabalho, as pessoas, né, ouço falando que me procuram. Eu quero mudar de trabalho, mas não é amanhã. Né? Vou mudar de trabalho e vou largar. E aí? Como você vai se sustentar? Você está apto a fazer esse outro trabalho que você quer? Né? Você tem curso? Você sabe alguma coisa? Não é só agir sem pensar. Então, aí tem o planejamento. E é essa a proposta da vida, né? Você se programa. A gente se programa para a vida, para dar certo. Então, é hoje que vai dar certo amanhã. E em relação à liderança, também está conectado com a comunicação assertiva, porque se eu sou um líder, eu preciso conhecer a minha equipe. E aí, eu tenho que tirar o melhor de você, que você tem para me dar. Então, se você é bom em comunicação, eu te deixo nessa parte de escrita. Não, o outro não gosta muito de falar, vai atrás da câmera. Mas se eu não tenho essa autoconsciência, essa autogestão, você está num lugar que hoje você não rende muito. E o outro também. E não é legal, não é agradável para você estar aí. Sim. Por isso que é interessante eu conhecer a minha equipe. E saber o que cada um, onde é melhor. As habilidades de cada um. E aí o líder, ele vai tirar as habilidades, né? Sim. O melhor de cada um. É o potencial, né, de cada um. Vai estimular cada vez mais, né? É bem interessante o que você falou. Que a gente está falando, eu estava assim pensando mais na controle, no autocomando, né, das emoções, mas é interessante isso que você falou no sentido de também a gente enxergar até que ponto o outro, a inteligência emocional do outro vai, né, para que ele seja utilizado na melhor função, ou seja, que ele renda o máximo possível dentro das condições que ele tem. E quanto melhor, mais condições ele tiver, melhores cargos, vamos dizer, ele vai conseguir, né? Isso. Porque você como líder, vamos dizer que a gente está numa posição de líder, a gente vai querer uma maior produtividade possível. E quem dá mais produtividade, dá mais resultado. Quem dá mais resultado, provavelmente vai também ter maior reconhecimento financeiro, né? E aí todos saem ganhando, que aí o lucro da empresa também, a produtividade aumenta, a lucratividade também, né? Então, como mais um bom líder, hoje a gente fala bastante dessa autogestão entre liderança, né, o liderado, o trabalho em equipe, porque são todos juntos, então tem que ter essa harmonia. E aí, se eu já não tenho essa harmonia, se eu não gosto de você, né, no trabalho em equipe, eu já não passo as coisas para você fazer. E são coisas tão pequenas, mas influencia depois, lá no final. Né? Porque se eu já não passo para você, o trabalho já travou, vai travando. E aí não flui. E o líder, sim, né? Ao invés de eu chegar e dar bronca, e gritar e forçar, eu tenho que olhar com a outra visão. Porque o líder, a gente pode imaginar um jogo de futebol.
O goleiro tem uma visão no jogo, o atacante tem outra. E a gente que está narrando o jogo, a gente tem a visão de tudo, que é o líder. É. Então, eu falo para ele, mas você devia ter visto. Mas o goleiro não viu, porque ele está lá atrás. Sim. E a minha função é falar para ele, ó, lá na frente está acontecendo isso. Sim. Né? Então, a sua atitude influencia lá na frente também. Interessante, é verdade. Aquele que consegue ter, né, essa inteligência emocional mais grandiosa, né, mais desenvolvida, vamos chamar, através de estratégias, ele consegue liderar outras pessoas, né? Sim. Porque tem pessoas que não conseguem liderar porque tem um perfil que talvez não consiga ter essa visão, como você falou, que é uma visão assim mais generalista, mais global, né? Ela enxerga o todo, né? E aí tem os especialistas, que, tipo o goleiro, como você falou, o centroavante que marca gol, né? Ou numa equipe de trabalho, né? Você tem um especialista que, por exemplo, é um projetista, no meu caso como engenheiro, o outro é um engenheiro mais de obra, né? E eu, como, vamos dizer, o gestor ali, o empresário ali, eu tenho que colocar eles no lugar certo para que haja uma produção e eles estarem contentes no que né, no que eles estão fazendo, né? Então é bem interessante. Isso. E essa prática, essas estratégias que a gente precisa, são desafios, né? Existem estratégias práticas para que a gente melhore essa inteligência emocional? Sim. E a primeira técnica que a gente pode chamar é o autoconhecimento. Júnior, eu prestar atenção no que eu faço. É ter essa consciência, porque eu não consigo mudar o que eu não sei que existe. Primeiro eu preciso saber o que eu faço, para depois tentar mudar, que tudo é o hábito. Sim. A gente faz tanto no hábito, tanto no automático. E aí, como eu converso com as pessoas, qual é a forma, o meu tom de voz que eu uso com o outro. São coisas, né? Até eu sou acostumada a chegar atrasado sempre no trabalho. Todo mundo já sou conhecido como chegar atrasado no trabalho, né? Por quê? Eu quero ficar assim, então tá tudo bem. Mas eu tenho consciência disso. Não, eu chego atrasado, né? Sim. Mas quando eu não tenho nem a consciência, eu não vou conseguir colocar o relógio 5 minutos antes para não chegar. Sim. E se tiver consciência, precisa saber também, tipo assim, se tá me prejudicando aquilo, né? Isso. Se não tá, se eu depois fico, isso vai me criar algum obstáculo diante dessa situação. Então aí realmente o que eu chamo também de autoanálise, né? Uma autoavaliação precisa ser feito. Como você falou, a gente precisa de um autoconhecimento, como eu sou, né? Para isso precisa avaliar, né? Como é que o meu dia é assim? Mas por que eu tive esse tipo de emoção, né? Por que eu tive esse tipo de reação, né? E aí você começa a se avaliar para saber como você é. Isso é importante. Muitas vezes até amigos próximos, né, te dão uma dica, né? Fala, pô, Júnior, mas você tá fazendo isso de novo? Aí fala, opa, né? A gente tem que prestar, porque às vezes a gente não se percebe. Então essa avaliação às vezes é legal quando um colega nosso também nos chama a atenção. E isso tudo eu acho que faz com que a gente chegue também naquela ideia de que você desenvolve também o positivismo, né? A psicologia positiva. Como é que é isso? Tem alguma ligação com isso que a gente está falando? Eu acredito que sim. E como que funciona? Sim, a psicologia positiva é uma área da psicologia em que foi desenvolvida recentemente pelo Martin Seligman para, ao invés de eu buscar uma ajuda só quando eu estou doente, quando eu estou já com muita ansiedade, quando eu estou com estresse, por que não crescer nos momentos bons? Por que não aproveitar as coisas boas, positivas da vida para enaltecer e aí eu cresço? E a inteligência emocional tem a ver com isso, porque ao invés, por exemplo, de eu procurar, estou ansiosa, né? Então eu vou procurar terapia para melhorar. A inteligência emocional vem para prevenção, tá? Vem te ajudar a você lidar com isso. Peraí, isso tá me deixando estressada? E eu já tô tão aqui que eu não consigo sair disso. Então, se a gente trabalha junto, você me estressa todo dia e eu não resolvo. Com a inteligência emocional, é estudando, né, Júnior? Se percebendo, estudando, claro. Você percebe e fala, peraí, por que ele me irrita tanto? Ou, não é porque ele me irrita tanto, a pergunta é, porque eu me irrito tanto com o que ele faz? Isso. Porque os outros não se irritam, por que eu me irrito? Isso.
né? Legal isso, de não pôr a culpa no outro, né? Procure né, Isso. você ver o seu lado, o outro é o outro. Se você ficou irritado, é melhor você ver o porquê você ficou irritado do que, ele me irritou, né? Isso eu achei legal também que você falou, é muito comum isso. A inteligência emocional traz a responsabilidade pra gente. Então, a responsabilidade da minha vida é minha. O outro me irrita, tá? Na questão, né? Eu me irrito com o outro. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro de mim, ainda que eu tô lidando, que você me estimula, que você, sabe, acende em mim. Porque o outro não se irrita. Por isso né? que tem muitas vezes que a gente fala que é um espelho, né? O que a gente irrita Isso. no outro, na verdade, a Tá gente em tem mim. muito daquilo na gente, né? Está em mim. E aí a inteligência emocional vem para isso. Em relação à ansiedade, então, ao invés de eu procurar, né, coisas, né, que eu procuro coisas que não me deixem ansiosa. Eu procuro fazer coisas que me acalmem. Pensar, né? Então, se tem uma coisa que você está nervoso, você fazer uma prova, ou estou esperando uma ligação de alguém, aí você pensa, só de pensar mesmo, né? Peraí, adianta eu ficar desse jeito? Não, vai resolver? Se vai, tudo bem. Não, não vai. Então não tem porquê. Mas só se a gente fizesse só essa pergunta, né? Vai resolver eu ficar bravo com essa situação? Não. Vai resolver o quê? Eu tomar uma atitude. Então aí você respira, dá um tempo, né? Respira. E aí você vai e toma atitude para resolver. Não ficar sempre bravo com a mesma situação. Interessante que eu acho que tem muito do perfil feminino de sofrer por antecipação, né? A mulher normalmente ela fica ansiosa, né? Quando vai acontecer algo e já fica sofrendo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E se não der certo? E não sei o quê. Né? O homem parece que é um pouco mais tranquilo nisso, né? A gente aguarda acontecer para sofrer se der errado, só a gente sofre, senão, né? Mas a mulher tem muito isso. É uma característica, eu acho, né, da feminina, mas isso, na verdade, tem também, né, estratégias que para que a mulher, eu falo mulher, mas qualquer ser humano, diminui essa ansiedade, né? Ou seja, que ela saiba lidar com aqueles momentos né, antes de acontecer algo, pelo fato de que não aconteceu ainda, não tem por que sofrer. Muitas vezes a chance de dar certo é muito grande, mas mesmo assim, né, algumas pessoas ficam não conseguem dormir, por exemplo, né? E então isso é muito comum, até mesmo em crianças. A gente vê, né, crianças em escolas, às vezes, que tem dificuldade, né, na escola de ansiedade, que elas ficam esperando o intervalo chegar, esperando não sei o quê, né, e no fim não conseguem ter foco naquele momento, estar presente. Né? Mas isso é verdade, porque o homem é mais racional, a mulher é mais emoção, é mais sentimento. E aí ela se perde quando tá esperando uma coisa, né? Então, fica ansiosa, sim. E realmente, né, Júnior? Tem a pesquisa, né? 90% das coisas que a gente fica ansioso para esperar não acontecem, né? E eu tenho as minhas filhas, uma também ficava sempre ansiosa, muito ansiosa desse jeito. E eu falava para ela, ficar ansioso é sofrer 2 vezes, né? Ou você sofre antes e depois você sofre de novo, porque vai acontecer. Ou você sofre à toa, porque não aconteceu. Mas, volta a falar, é tornar consciente. Por isso que você falou, porque o homem é mais racional. E ele pensa como que você falou, mas para que sofrer? Porque não aconteceu ainda. E pronto. Mas é difícil a gente entender isso. Sim. Quem tá sentindo essa ansiedade, não é tão simples, mas tem que ficar analisando essa frase mais vezes mesmo. Se perceber, né, e tomar consciência e disso, talvez sei lá. meditar, respirar fundo, né? Alguma coisa tem que ter, talvez algum gatilho, né? Alguma coisa que faça a pessoa, Quando a gente tá muito ansioso assim, fica quieto, meditar não consegue, né? Porque a mente tá a 1000. Mas você tem que desfocar. Então você vai fazer outra coisa. Perfeito, desfocar, ótimo. Você desfoca. Vai fazer outra coisa, sabe? Isso. Que tire seu foco mesmo. Até eu estava lendo um livro esses dias, estava dizendo isso, né? Que a melhor forma de descansar não é não fazer nada. Porque muitas vezes as pessoas querem, esse final de semana eu não vou fazer nada, quero descansar. Mas a melhor forma de descansar é desfocar. É o que você falou, é fazer outra coisa que normalmente você não faz.
Então você descansa muito mais, né? De repente, se você trabalha no escritório fechado dentro com um computador, passar um final de semana numa fazenda, sei lá, do que ficar em casa vendo televisão. Que você vai estar num ambiente até parecido Igual. com aquele da sua. E isso é interessante, porque muitas vezes a gente não pensa, né? Muitas vezes pensa, eu quero descansar, pensa em ficar deitado, né? E nem sempre. Às vezes você passa o final de semana, chega na segunda-feira e está cansado ainda. Você tá mais cansado, né? Você fala, mas passou e eu nem aproveitei. É. Não, porque você tem que fazer coisas que te tragam bem-estar. Mesmo. Então, e uma coisa que né, você falou do final de semana, o que eu ouço, ai, né, de segunda-feira. Ai, é segunda-feira, não vejo a hora de chegar a sexta, né? Não vejo a hora. E olha, uma coisa que a gente passa a semana esperando chegar o final de semana, mas, Júnior, é uma coisa que se a gente pensar, que os estudos, né, trouxeram isso que eu achei interessante, a gente passa 5 dias na semana esperando por 2. A conta tá errada. Né? Não pode isso. Não, O mais inteligente, emocionalmente também, é você curtir todos os dias, né? Lógico. A segunda-feira começou, né? Olha que maravilha, você vai iniciar o seu trabalho, né? Vai desenvolver, Começa uma nova semana. Sim. Novos desafios, novas coisas. Então, não, o bem-estar não é só os 2 finais de semana que é aí, né? Que nem você falou, você fica sem fazer nada. Não, você tem que trazer coisas boas para todos os seus dias. Perfeito, muito bom. Melissa, olha só. Antes disso, eu queria falar para vocês. Façam as perguntas, eu acho que a gente já colocou aqui muito assunto e a gente vai ainda falar muito mais. Mas faça as perguntas, coraçãozinho aí e compartilhe, né, esse vídeo aí com os seus amigos. Porque aqui, ó, já está saindo os coraçõezinhos aí. E mande também um olá aqui para Larissa, tá? Então é o seguinte, ó, continuando essa conversa, é interessante porque a Melissa, ela é, além, né, de palestrante, ela tem um Instituto Smart Emotion. Isso. E esse instituto tem alguns cursos, pelo que eu sei. Então, além das palestras dela, existem alguns cursos. Fala um pouquinho mais sobre esse instituto. O Instituto a gente criou, como eu disse, para despertar as emoções, que é o slogan, para trazer esse despertar, essa consciência para as pessoas. Então, a gente trabalha com cursos, palestras de desenvolvimento pessoal, em comunicação assertiva, inteligência emocional, a saúde mental e emocional, e empresas e individuais também. A gente está trabalhando agora com uma mentoria, que foi um método, é um método do Instituto, chama Método Easy, que é o Instituto Smart Emotions. Método Easy, a gente criou, depois de passar por diversos cursos, estruturamos um método para que as pessoas passem por esse despertar de consciência até a tomada da decisão, passo a passo. Que bom. E é um guia mesmo de guia, orientação. Isso. E que se torna um hábito, né? Provavelmente com a prática. Né? Com a prática. Então assim, porque na tomada de decisão, na escolha, a gente sempre fala, né, Júnior, o que eu faço? Né? Então a gente tenta jogar a responsabilidade para outra pessoa. Ou espera, né, a outra pessoa tomar a decisão por você. Ou a vida. É verdade, é que aí é o complicado, né? Que o tempo passa rápido e as pessoas muitas vezes, o que eu acho que é o pior de tudo na vida é quando passa lá 70, 80 anos e a pessoa fala assim, o que eu fiz, né? O que a vida me fez, né? Ou seja, a pessoa não planejou, ela não agiu, ela não esteve no comando da vida. E aí a vida passou, né? Isso, e é isso, então a gente se preparar. Mas para isso eu preciso ter a coragem, né? Então tem pessoas também que não conseguem falar não. Né? Quantas pessoas não conseguem falar não? Então concorda com tudo, não consegue escolher. Então, sim, nessa mentoria, que é o Encontre-se. Então a mentoria Encontre-se quer dizer que primeiro você precisa se encontrar. Ótimo. Ter o autoconhecimento, ter esse despertar, para assim, através do passo a passo, conseguir ela tomar a decisão. Né, Júnior? Porque é muito difícil eu falar da sua vida. Júnior, faz isso, então, que vai ser melhor. É verdade. Cada um tem que se encontrar, né? Ela própria, né? É interessante isso. Você sabe que você falando isso, eu dou aula de empreendedorismo, inicialmente para engenheiros civis, depois acabei dando também para diversas áreas, né? De empreendedorismo como de forma geral. E a gente percebe justamente isso. A maior dificuldade das pessoas
é justamente não se conhecer. A pessoa, por exemplo, ela quer, como a gente falou, liderar uma equipe, mas ela não consegue se liderar, né? A pessoa ela quer fazer uma gestão financeira de uma empresa e ela não tem o controle da vida dela financeira, né? Não dá. Ou seja, antes de você, até na verdade, como esse assunto é super prioritário, porque antes de você ter uma empresa e querer gerenciar a empresa, você precisa ter autogestão, você precisa ter o autocontrole, você precisa se conhecer, que é o autoconhecimento, no sentido de se encontrar. Essa palavra é muito chave mesmo, eu gostei dessa palavra, porque cada um vai se encontrar de uma forma diferente, porque cada ser humano tem um perfil. Uns têm as emoções mais afloradas, outros menos, são mais racionais, né? Até como você diz, tem características feminina, masculina, mas tem dentro do feminino, né, das mulheres e dos homens, tem uma porcentagem, né, de ser mais emocional, mais racional. E esse encontro da sua realidade, que aí vem, por isso que eu também falo de autogestão e espiritualidade, que aí você se encontra, e esse se encontrar é a espiritualidade, é encontrar com o seu Deus interno, né? Com você mesmo e falar, puxa vida, eu sou assim, como que eu vou lidar com a vida sendo assim? E aí você vai tirar mais proveito disso, né? Eu acredito que tem muito disso, né? Um lado de psicologia, né? Um lado de autoconhecimento que te leva a um sucesso. Né, ao sucesso que eu digo é de ser feliz, Sim, né? sim. Que como consequência você pode até ter sucesso financeiro, sucesso familiar, sucesso no relacionamento, né? Tanto familiar como no ambiente profissional ou de amizade, que o ser humano sem amor, né? Ele não vive, então as várias formas de amor, né? E eu acho que tudo isso nos leva ao sucesso. Então eu queria perguntar para você o seguinte, dentro, né, da sua experiência, né, tanto aí do Instituto, dessa mentoria Encontre-se, você tem assim algum caso de sucesso? Conte pra gente assim alguma coisa que você viu assim que virou a chave. Virou a chave, né? Sim, tem várias. Eu lembrei agora, você falou de relacionamento. É um amor pela vida, né? Então tem uma moça que ela tava com a gente e ela brigava muito com o pai. Porque o pai fazia uma coisa que ela não gostava sempre, era o jeito do pai, né? E eu falava pra ela, mas você já conversou? Já falei, não resolveu? Mas aí entra a comunicação assertiva, é tudo junto, né, Júnior? Então, assim, eu falei, mas vamos mudar a forma de falar com o pai? Né? Vamos conversar. Então, da próxima vez que ele fizer o que você não gosta, que era sempre aquilo que ele fazia que ela não gostava, você fala pra ele, ai, pai, né, não gosto, muda o seu jeito de falar. E aí ela fez isso uma vez, fez isso outra. E aí ela falou, eu fiz, mas ele ficou bravo, ele não falou nada e foi pro canto. Júnior, é legal que aí deu umas semanas, mudou o relacionamento. O pai se aproximou dela, não fez mais, né? Porque tem coisa que você faz, né? E eu não gosto e não falo pra você. Como você vai saber se eu não falar? Tá certo. Né? E foi muito legal. E ela falou, Melissa, mas mudou o relacionamento dos dois. E foi muito bom. Isso. Tem outro também que tava querendo tanto uma coisa, né? Que aí, conversando, se descobrindo, né? Se encontrando, ele resolveu que não era aquilo. A sua missão, como você falou, cada um tem. Esse encontro, você sabe, né? Dentro de você, você sabe quando é. E aí, e aí a pessoa resolveu outro caminho. E é engraçado, aí o caminho se abre. É engraçado, Júnior, você falou de espiritualidade. É tudo conectado. Quando a gente quer muito uma coisa e a gente fica batendo e não dá certo, a gente tem que parar e olhar as oportunidades. E saber onde que é. Que aí, quando a gente encontra o caminho mesmo, parece que faz assim a vida, né? A vida abre pra você. E isso é muito legal. Então, tem vários casos, assim, de que dá certo. Mas, Júnior, é claro que tem a técnica, tem o passo a passo, como você falou, mas a pessoa tem que fazer. Tem que fazer. A primeira coisa, eu acredito que seja você querer. Não, eu quero mudar. Sim. Eu quero ter uma vida melhor. E aí eu pergunto, por que não? Eu acredito, de verdade, que todos nós merecemos ter uma vida melhor. Sim. Tem que ser assim, porque a vida é muito boa. E você, como você disse, essa vida é tão curta, né? E por que não aproveitar da melhor forma?
Mas é claro, Júnior, a gente tem que se esforçar. Sim. Tem que se esforçar, tem que querer. Mas a consequência depois é muito boa. Então Eu vale acho a pena. até que o esforçar, que às vezes as pessoas acham ruim, é justamente o que vai dar sabor a essa vitória, vamos chamar assim, às conquistas. Porque se você conseguisse sem esforço, talvez não tivesse mais graça. Que mérito então, teria? Não teria nenhum. Então, o gostoso é realmente esse fato de que o que torna a vida boa é justamente isso. A gente tem desafios a todo momento. A gente tem que, né, lutar, superar, avançar, né? Se autoconhecer, ter conhecimento geral, conhecer o próximo, né? Para poder se relacionar, para você poder crescer, né? Porque na verdade você não cresce se você não tem nem conhecimento e se você não se conhece. Então é tudo interligado, como você falou. E esse lado de espiritualidade que a gente coloca aqui no programa é justamente isso, esse encontro, que cabe muito bem a palavra aqui da sua mentoria, né? É o encontro seu no sentido assim, com o mundo, né? Interagindo com esse universo de forma geral, né? Que pode ser um micro-universo, que sei lá, seria a sua casa, o seu trabalho, como também com todo o universo, natureza, né? Então isso é importantíssimo realmente, e isso é que faz as pessoas, vamos dizer assim, terem sucesso, progredirem, ser felizes, né? Porque se as coisas fossem fáceis, né? Se as coisas fossem, talvez não tivesse esse sabor que tem, sendo assim. E é interessante que você falou aí do exemplo, né, de caso. Então você já falou que eu ia te perguntar sobre um exemplo de comunicação assertiva, e foi justamente o caso, né, da filha com o pai, que diante, né, de simplesmente falar a verdade, né, ainda mais com a intimidade que deveria ter com o pai, né, de falar, olha, pai, eu não gosto disso e tal. E claro, existe um respeito, e isso vai chegar a uma situação onde os dois vão se sentir melhor. Na verdade, é ter essa qualidade. Emoção, para mim, está muito ligada à qualidade de vida, né? Porque assim, o que eu penso? Quando a gente foca em algo ruim, a gente tem pensamento ruim, né? Então, por exemplo, você vê um desastre, você pensa em... E isso te dá emoções ruins, você fica triste. Então, se você foca em coisas boas, né, isso te traz pensamentos bons, né? Felicidade, te dá emoção feliz. Então, ou seja, né, quando você consegue atingir esse estado de emoção positiva, você vai estar com certeza de sensações positivas, felizes, né? De você estar mais feliz. O que é a felicidade? É você ter mais momentos felizes, alegres, do que tristes. Eu acredito que seja isso. Ninguém vai ter uma felicidade plena a todo momento. Mas para você aumentar os momentos felizes, é você tendo essas atitudes, como você falou. Uma das coisas que eu vou te perguntar também é sobre ferramentas e técnicas, né, que você usa na mentoria, no curso, né? E você até falou, né, de uma sequência, um passo a passo, tal. E isso, o que você poderia falar mais sobre isso? São coisas relativamente simples, mas que precisam pôr em prática. Você já até falou nisso, sim, né? Como é que é? Sim, com certeza. Não são coisas difíceis, né? Porque senão são coisas fáceis que dá para todo mundo fazer. Mas a questão, com certeza, é o querer. Então, né, só complementando o que você falou da comunicação assertiva, eu posso falar para você o que eu não gosto, mas é a forma como eu falo para você. Principalmente em empresas, né? A forma como a gente se trata. Você pode não entender o que eu quero. Sim. Entende? Ou o que eu falo, para mim não magoa, mas para você magoa. Sim. Né? Então é a forma como a gente conversa com as pessoas. É verdade. É. A emoção está muito ligada com a forma. Né? Muito. Porque você pode falar um não e você pode falar um não e né, falar não. Ou seja, nessa fala não está carregado um monte de emoções. E o outro vai sentir também de acordo com o que ele é. Isso. Né? E isso tudo pode conturbar um momento ou não, né? Ou não, ou o outro entender, não foi desse jeito, eu refaço, tá tudo bem. Tudo bem, normal, isso, e normal. vamos pra frente, né? Isso. Que bom que você me avisou, né? Que bom que você falou que você não tá gostando, né? Isso. É assim que teria que ver, né? Vamos dizer, duas pessoas saudáveis, duas pessoas que querem o progresso, eles vão entender que
justamente às vezes, né, o que a gente coloca muito no empreendedorismo, os erros são as maiores oportunidades para a gente crescer. Então, às vezes, um não, que como você falou, que muita gente não quer dizer não, é a oportunidade de você crescer e fazer o outro entender para crescer também. Sim. E às vezes deixa para lá. Né? E essa questão, então, também, né, de pontos positivos da gente encarar a vida é cheia de desafios para todos nós. Para todos. A questão é a forma como eu lido com eles. E aí que está a inteligência emocional. Então, você falou de técnicas, ferramentas, né? Por exemplo, se eu tenho uma situação que me incomoda todos os dias, eu tenho um marido, né, que deixa a garrafa de água, a xícara. Faz 20 anos que eu brigo com ele, que ele deixa a xícara lá na estante. Mas 20 anos brigando pela mesma coisa? Você já pensou? Não. Então, a gente faz estresse no nosso dia. O que nos deixa mais ansiosos, nervosos, não são grandes acontecimentos. São pequenas picuinhas do dia, todo dia. Verdade. Se a gente tentar eliminar isso, né? Então, eu vou continuar brigando mais quantos anos com meu marido que ele deixa a xícara lá? Ou eu vou deixar a xícara e não vou mais me incomodar com isso? Me incomoda tanto ao ponto de eu ficar brigando todo dia? Sim. Ou eu sento e converso com ele, né? Ou eu pego um descanso de copo e coloco em outro lugar para ele deixar a xícara. Sim. Mas eu tomo uma atitude, entende? A questão é essas ferramentas e técnicas, então, elas vão nos direcionando para que a gente pense, né? A questão, Júnior, é a gente pensar mesmo. É o pensar antes de agir. É isso aí. Né? Que vai nos guiando e guiando mesmo a nossa vida. Principalmente nos relacionamentos. A forma como a gente trata, né? Como a gente trata o cônjuge, como trata os filhos. Né? Então, é o tom de voz. E isso vai melhorando, sim. Né? Mas a primeira coisa, volto a falar, é eu querer. Né? E saber como eu sou. Então, realmente, ando estressada, ando nervosa. Pronto, eu já descobri. E aí, aos poucos, a gente vai melhorando. Não quer dizer que eu vou deixar de ser estressada? Não. Né? Eu vou conseguir, não vou. Em outros momentos, não. Mas tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que levar a vida mais leve. Sim. De verdade. Verdade. Realmente, muitas vezes dá muita importância para algo que não há necessidade, né? E às vezes tem coisa muito mais importante que as pessoas não estão ligadas. E é interessante aqui, continuando a falar aqui, por falar nisso, faço as perguntas aí pra gente, que a Melissa também fez artes cênicas. E aí que é interessante, né? Porque a gente falando de inteligência emocional, é uma atitude onde a gente tem, né, ciência, autoconsciência, né? Pelo menos busca isso, né? Das situações, do que a gente sente, né? E a arte cênica já é uma provocação, vamos dizer assim, né? Então, o que isso te influenciou? O que te levou a fazer também arte cênica? Artes cênicas eu fazia desde 14 anos. Eu sempre fiz teatro, mas isso veio muito antes e isso me ensinou a ter muito foco, a ter concentração e a lidar com as emoções. Isso me ensinou muito. E como artes cênicas e jornalismo, também aí eu aprendi as técnicas da comunicação, né? Ao falar, a expressão, a linguagem, mas isso ajudou nessa questão, Júnior, eu acredito, de eu prestar atenção nas minhas emoções e conter, né? Sabe, a hora de extravasar e a hora de não, né? Isso sim, a perceber. Sim. Isso ajudou. Que bom. Olha, aproveitando aqui, ó, o Gessé Lira tá aqui falando, ó, entrevista muito legal, parabéns. Manda um abraço para ela também. Obrigada. É isso aí. Por curiosidade, ela mandou um coraçãozinho também. Para aqueles que não sabem, a Melissa é uma karateca, né? A gente pratica o karatê junto. O Gessé também é um praticante do karatê. E a gente tem o nosso sensei, que é o Mário Panucci, né? Onde nos ensina também muita inteligência emocional. Porque lá a gente, né, tem que ter um autocontrole bastante grande sobre as emoções,
Mesmo porque a gente também tem que ter um controle físico, né? Então tem o físico, o mental, porque você tem que se preparar muitas vezes para uma demonstração, né? Ou mesmo até uma luta, né? E você então tem lá um autocontrole físico, mental, emocional e a gente poderia dizer também espiritual, porque lá a gente também tem o nosso momento onde a gente faz uma meditação, a gente se concentra, a gente se percebe, a gente respira, a gente se coloca, né, dentro de um universo ali, né? Então é muito interessante colocar isso, que como a gente pode fazer também, né, de um esporte uma tarefa multidisciplinar, né? Não é mesmo? Sim, sim, com certeza, Júnior. Através do esporte, como o karatê, nos ensina o foco, a concentração, com certeza, o autocontrole, quando você falou, eu pensei na hora também, nos ensina. Então são atividades e o esporte, né, é muito importante a gente buscar aí o que a gente gosta, buscar fazer o que a gente gosta e que nos leve a isso. Já o oposto, por exemplo, a gente ficar toda hora no celular, nos dá muita ansiedade e estresse, porque as coisas passam muito rápidas, né? E isso nos deixa mesmo muito agitados. Então, é outra percepção que a gente tem que ter. Verdade, é verdade. Então, e eu só quero dizer já para você aqui que já estamos com 50 minutos, né? Legal. Passa muito rápido aqui, a gente vai ter que terminar logo. Tá. Mas antes disso ainda dá para fazer uma pergunta aqui para você, que seria mais assim, eu tenho certeza que a gente provocou em algumas pessoas alguns interesses, né? Até mesmo de se aprimorar, né? Porque é um fato comum do ser humano ter essa deficiência, vamos falar assim, né? De dificuldades com a emoção, né? E como trabalhar com isso. Então, você tem assim algum conselho, né, para os ouvintes sobre como que essas pessoas, né, que agora estão nos ouvindo, pode procurar uma ajuda no sentido de estar melhorando a sua inteligência emocional. Vem pro instituto, não é? Vem pro instituto que a gente ajuda, né? Mas todos nós precisamos, Júnior, é o crescimento evolutivo do ser humano, de verdade. Então, é a estrada nossa, né? E, claro, tô brincando, né? Mas tem a mentoria, o Encontre-se, que a gente trabalha isso aqui no instituto. Mas procure palestras, cursos, livros. São muito bons. Mas procure gente boa, né? A gente sempre tem que procurar. Sim, hoje a internet tá repleta dos autores, de tudo. Mas procure gente boa mesmo. A gente tem que procurar pessoas, escritores, né? Base científica, faculdades. Então, isso é importante. Não pegar também a internet e ver qualquer coisa. Né? Porque a inteligência emocional não é oba-oba, não é aquela coisa, sabe, de motivação. É motivação, mas é automotivação para a vida. Como você falou, a gente tem os momentos bons, os desafios da nossa vida, mas tem dia que você não acorda motivado, e aí? Mesmo em busca do seu sonho, tem dia que você não acorda motivado. Lógico que tem, né? E aí entra a disciplina. Né? Perfeito. E aí entra, né, técnicas ou mesmo coisas que nos mantêm no caminho. Porque não é todo dia, mesmo que você goste, lógico, você adora, mas não é todo dia que você tá com aquele ânimo, né? 100%. Então a vida não é assim. A gente tem que... A inteligência emocional nos dá um equilíbrio para essa convivência conosco mesmo, né? Primeiro, e depois eu com o outro. Então... eu acho, procure livros, né? Claro que o Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Sim. É isso mesmo. Tanto é que ele fala, né? Eu dei uma estudada, né, sobre a autoconsciência, Sim. autorregulação, né? A motivação, como você falou, a empatia, né? E os relacionamentos sociais, né? No caso, as habilidades sociais. Isso. E é importante tudo isso, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas... elas
procuram, como você falou, alguma coisa como se fosse um chavão para todas iguais. E não. Não Conforme o seu, que nem você falou, encontre-se primeiro, né? Conforme a forma que você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas, como você se enxerga, vai ter um tratamento diferenciado, né? Para uma dose diferenciada para a hora que chegar, como você falou, que é muito importante também em todos os setores, é ter a autodisciplina, né? Determinação, né? A persistência, porque são coisas que, tipo assim, não é de uma hora para outra. Muitas vezes a gente precisa exercitar. Eu vejo aqui, né, a minha noiva aqui, a Jade, até colocou aqui, ó, muito bom esse programa, amor. Aprendendo a levar a vida e os relacionamentos Com leveza. com leveza. E é verdade, porque o importante, né, disso tudo é da gente levar, como você falou, com equilíbrio, né, e com harmonia, né? Porque a partir que você tem isso, você tem paz. E eu acho que a paz é tudo, né? Porque eu até estou falando isso que eu lembro que a Jade me falava, que em momentos da vida dela ela não tinha paz. E isso conturbava toda a vida, né? Tanto a dificuldade na vida como estudante, como profissional, como relacionamentos, né? E a partir do ponto que você vive em harmonia, em equilíbrio, que te leva à paz, as coisas começam a acontecer, né? De uma forma mais rápida, mais tranquila, né? Sem tanta ansiedade, né? Porque você faz a sua obrigação, você tem a autoconsciência de que está sendo feito, bem feito. Ou seja, você tem uma vida com congruência, isso eu falo muito também. Que é você, por exemplo, falar que vai fazer e você faz. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, as pessoas têm consciência, por exemplo, que precisa emagrecer, né? Só que continua comendo errado, ou seja, não tem congruência. E aí o que acontece? Ela não acredita mais nela. Então, ou seja, se ela fala uma coisa e faz outra, ela desconfia dela mesma. Se ela desconfia dela mesma, ela vai falar assim, um dia eu vou ter um carro desse, um dia eu vou ter sucesso financeiro. Tudo que ela fala, nem ela mesma acredita mais, porque ela passou a ser uma mentirosa para ela mesma. Então, faça a coisa, se você quer fazer algo, faça. Então, ou nem fale que vai fazer. Porque se você fala que faz e faz, tudo que você passa a falar, você vai, faz e conquista. Se você não faz, tudo que você for fazer, você não vai, dificilmente você vai conseguir. Então, existe muito isso daí. Uma dica que eu lembrei, você falou, eu lembrei, né? Elimine a desculpa da sua vida, então, né? Perfeito. Elimine. Então, né? Eu não ia tomar coca, eu tomei. Por quê? Me ofereceram, né? Porque tava aqui. Não, tira o porquê. Eu tomei. Tomei, né? Acabou. Tomei. No dia seguinte, eu não era pra fazer tal coisa, era pra acordar, eu não acordei. Por quê? Não, você não fez. Né? Então elimine a desculpa, porque a gente vai arrumando desculpa pra tudo. E aí a gente não faz o que tem que fazer. Não fez, tá bom. Não tem desculpa. Bravo pra si, sabe? Né? Pra si mesmo, porque aí a gente vai arrumando desculpa pra tudo. E não faz, e não emagrece, não melhora no emprego, não faz um curso, também não se dá bem no relacionamento. Isso. Né? Aí eu não tenho paz. Porque quantas pessoas, né, Júnior, não tem paz? Por que não? Por causa do outro. Então eu pergunto, por quê ainda? Por que não sentou para resolver? Por que que você ainda não resolveu? Porque a gente fica esperando sempre do outro. E aí vem a desculpa. Por que isso? Porque aquilo... Não. Então você quer mesmo? Uma coisa que também você me fez lembrar que muitos jovens, ou mesmo pessoas que estão buscando emprego, fazendo concursos, né? Que muitas vezes tem que estudar para você fazer um concurso, né? Pelo menos você tem que rever, né? E aí muitas vezes a pessoa ela vai para o concurso sem estudar e depois ela não passa e aí fala assim, também não estudei. Então. Ou sei. É isso que você falou. O que adiantou, né? Ela quer ter uma desculpa por não ter passado, né? E outra coisa que você falou, que é interessante, que eu pus na minha vida já há vários anos atrás, que é assim, ó. Isso é bastante interessante, que quem quiser aproveite e faça também, né? Muitas vezes o sacrifício, ele é temporário,
mas a recompensa é para sempre. É. Então, por exemplo, o sacrifício, vamos dizer, de eu tomar uma Coca-Cola agora, de eu não tomar, ela é temporária. Mas a recompensa é permanente, é para a minha vida toda. Então, muitas vezes a pessoa quer ter não ter esse sacrifício, vou tomar Coca-Cola, eu quero gozar da minha vida agora tomando Coca-Cola, mas depois vai chegar um momento, ou vai engordar, ou isso, aquilo, ou se não, lá com 70 anos, com 80 anos, aquilo pode fazer diferença, né? Tem gente que toma a vida inteira, tem, exceção sempre tem, mas qual é a regra? A maioria das pessoas fuma a vida inteira, vai ter problemas no futuro, se já não tem, já. Ou seja, o sacrifício é temporário, mas a recompensa é permanente. Lembre-se disso. E você falou, é um hábito. A gente cria o hábito. Então, eu crio o hábito de tomar. Claro que no começo não é fácil. Sim, porque o meu organismo pede aquilo. Sim, né? Mas depois acostuma. Acostuma. Então, o ser humano acostuma com tudo. Isso é muito legal. Quando eu descobri, por exemplo, o açúcar não faz bem, então não compro mais açúcar em casa. É. No começo era difícil, hoje não sinto falta, não compra sei. mais açúcar. Óleo de cozinha não se compra mais, não se compra. Mas aí você, quando tiver uma fritura fora, como? Às vezes como lá fora, mas nem em casa eu não como. Lógico. Né? Ou seja, você vai criando rotinas, vai criando hábitos que vão te dar recompensas permanentes. Isso, é se adaptar e ter um bom relacionamento. E nem em casa eu não como, mas você vai na casa de outra pessoa, é lógico que você não vai, né, falar que, não, né? Não, você vai comer, você vai tomar e tá tudo bem, né? Isso é agir com harmonia. Isso, é ter equilíbrio com a vida, não é? Isso, é isso mesmo. Que bom, Melissa, nós vamos ter que terminar. Eu novamente aqui agradeço muito, né, por você ter vindo. É um bate-papo muito interessante, gostoso, que eu também aprecio essa conversa, né? Você vê que é um bate-papo mesmo, até eu falo aqui que não é um podcast tipo entrevista, é um podcast de bate-papo. Então eu ponho minhas opiniões, você com mais peso, vamos dizer, né, que é uma profissional da área, e eu pela minha vivência também, porque na verdade eu também sempre procurei estudar, sempre procurei, né, tanto é que aqui a gente fala sobre diversos assuntos e eu procuro dar o meu palpite, né? Então, eu acho que isso que faz a vida ser gostosa, da gente poder ter essas oportunidades de ter essa conversa com pessoas como você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior, agradeço mesmo por estar aqui e muito bom o programa. Obrigada. E até um próximo programa, Descobrindo o Seu Interior.